E entre as muitas propostas para estes dias de verão, uma visita aos museus diocesanos, um tema para a conversa agora com o Dr. Fernando António Batista Pereira. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Este é um tema que já falámos aqui neste programa Eclésia. Em todo caso, e porque são muitos os museus, deixámos para o dia de hoje falar de alguns deles, nomeadamente Lisboa. De que forma é que se constitui este museu e o que é possível visitar? Em Lisboa temos dois polos importantes, não é? A Sé Catedral, ela própria, tem um museu que já foi constituído há uns bons anos atrás e que é um museu muito importante porque recolhe o riquíssimo património que pertence à Sé Patriarcal, e não nos esqueçamos que neste momento também está em Lisboa a decorrer noutros dois espaços uma exposição dedicada à criação da Basílica Patriarcal de Lisboa, que é o Museu Nacional da Arte Antiga e o Museu de São Roque, e onde estão peças do Museu da Sé Patriarcal de Lisboa, precisamente, que habitualmente estão expostas no Museu da Sé Patriarcal e que estão atualmente provisoriamente apresentadas nessas exposições, mas que estão patentes até final de setembro, portanto, e é um momento para se verem, de facto, as encomendas prodigiosas, que é aliás o título da exposição, que no tempo de Dom João V se fizeram para a nova Basílica Patriarcal da cidade de Lisboa, para a Capela de São João Batista em São Roque, e portanto que fizeram reunir na cidade de Lisboa nestes meses, de facto, um património que veio de várias dioceses, porque depois também várias dioceses receberam doações ou do rei ou de outras entidades que aumentaram imenso o seu património em termos de tesouros artísticos. No entanto, além do Museu Patriarcal, do Museu da Sé Patriarcal, temos também um museu em São Vicente de Fora, onde está o Palácio, neste momento, patriarcal, aí onde foi também montado um pequeno museu que faz um pouco a história do Patriarcado de Lisboa, com datas fundamentais do seu desenvolvimento, da sua história, inclusivamente objetos relativos aos grandes patriarcas de Lisboa, e portanto é também um museu que vale imensa pena visitar, sobretudo porque os dois edifícios que estamos aqui a falar, a Sé e São Vicente de Fora, são eles próprios dois monumentos importantíssimos da cidade de Lisboa. Portanto, já sob o ponto de vista monumental, eles valem a pena, não é? E que recebem muitos visitantes, estão em pontos centrais dos circuitos. No caso de São Vicente de Fora está encostado à Feira da Ladra. Estão incluídos nos roteiros de turismo? Absolutamente, e são peças fundamentais. E, aliás, os próprios circuitos turísticos passam à porta deles e incluem-nos inevitavelmente nessas visitas. Passamos para Évora, falamos o que é possível visitar na cidade de Évora. Em Évora, enfim, temos também uma catedral magnífica, um edifício de origem medieval, mas depois teve imensas acrescentes e obras importantes durante o século XVIII, e é onde foi instalado o Museu Diocesano de Arte Sacra, num pequenino conventinho, chamado Coleginho, que fica encostado à Sé, e o arquiteto Carrinho da Graça fez uma estrutura de ligação entre os dois edifícios, entre a Sé e o Coleginho, que permite que nós entramos na Sé e visitamos tudo, voltamos a entrar na Sé e saímos. Portanto, é de facto um percurso museológico integral, muito interessante, e onde estão peças absolutamente excepcionais, porque o património da Arquidiocese de Évora, enfim, será um dos mais relevantes de todo o país, juntamente com Lisboa e Braga, de que falámos nos programas passados, e que é de facto um património absolutamente fantástico. Beja, outra diocese do Alentejo. A diocese de Beja é conhecida, e muito justamente, pelo trabalho de levantamento e de divulgação do seu património diocesano. É uma diocese relativamente recente, porque ela só foi criada no século XVIII, para o Dom Frei Manuel de Cenáculo Vilas Boas, que é uma das grandes figuras da Igreja Portuguesa e da reforma educativa em Portugal. Aliás, o próprio edifício da Sé não é construído de raiz para ser Sé, o que aliás acontece noutras dioceses em Portugal, que foram dioceses criadas mais recentemente, ou em séculos mais recentes, e onde que foram instaladas ou em antigos colégios jesuíticos, ou em antigas igrejas paroquiais, etc. No caso de Beja, essas exposições que se tornaram famosas, tiveram prémios internacionais e que são da maior importância, e que mostram também uma forma muitíssimo inteligente e eficaz de divulgar o património da arte sacra através daquilo que eu defendi como educação religiosa e educação espiritual, até, se quisermos. Neste momento há apenas um polo permanente de visita, que é um polo museológico no seminário de Beja, onde estão alguns dos tesouros da Diocese,
Clese, e onde se pode também ver o trabalho de recuperação, inventariação e trabalho sobre esse património espalhado por toda a Diocese, que é muito vasto em termos territoriais. E que se constituiu também numa rede de museus Exatamente, numa pequena rede de museus diocesanos que estão espalhados por até pequenas vilas, aqui já não são até a cidade, mas sim pequenas vilas do Baixo Alentejo. Deixemos um pouco mais, em Faro, há também esse trabalho de recuperação do património religioso. Que tem sido, aliás, divulgado através da revista Invenire, que é a revista do Secretariado dos Bens Culturais da Igreja, e que é uma revista extraordinária, aliás, uma das grandes revistas de arte e de património que se publicam em Portugal, e onde se dá conta desse trabalho que é realizado de norte a sul, também nas regiões autónomas, de inventariação, salvaguarda, resgate, porque em muitos casos são peças que estão ao abandono, esquecidas e que são, e ainda há muitas finalmente, nesse estado. Infelizmente, porque também, em muitos casos, algum desse património estava um pouco escondido em arcas ou em arcazes, enfim, mesmo aqui junto a Lisboa, eu organizar uma vez uma exposição e a visitar todas as paróquias para visitar uma exposição no Aro de Mafra, dei-me conta de que havia peças relevantíssimas dentro de jarras, enfim, ou por baixo dos altares, enfim, que muitas vezes essa localização estava justificada pelo não conhecimento dessas peças. Portanto, como as peças não eram conhecidas, ninguém se apercebia do valor delas, elas estavam abandonadas. Portanto, esse trabalho de resgate é fundamental, porque é o primeiro alerta e depois, em seguida, é que se trabalhará na sua conservação, no seu restauro, etc. Dr. Fernando António, se há dioceses que têm já os seus museus constituídos enfim, onde disponibilizam todo esse acervo patrimonial, há outras em que esse processo se vai, enfim, está em curso. Santarém e Setúbal são dois desses exemplos? Exatamente. Para já, porque no caso de Santarém temos uma igreja que é a Sé, que é o antigo colégio jesuítico, que é uma peça absolutamente estrondosa em termos de arquitetura do maneirismo barroco, digamos assim. Que está em recuperação também agora, não é? E aonde se irão recolher, ao nível do colégio que a enquadra, que a rodeia, no verdadeiro sentido do termo, esse tal Museu Diocesano. E então as peças não serão apenas as do colégio, mas também as que têm sido resgatadas por toda a Diocese e que se pretende recuperar para instalar no museu. No caso de Setúbal, embora não esteja decidido a constituição do Museu Diocesano, e espero que isso aconteça dentro em breve, no entanto, a Diocese tem feito várias exposições. Primeiro, levou a cabo o inventário, aliás, participei nele, neste caso estou a falar em sede própria. É a sua Diocese, exatamente, não é? porque é a minha Diocese. Neste momento eu vivo em Lisboa, mas é a minha Diocese de coração, porque vivi 25 anos no termo da Diocese de Setúbal e colaboro com ela. E estamos agora a organizar, precisamente, uma exposição que se vai inaugurar em setembro e que, no fundo, integrada no âmbito do Ano da Fé. E que se chamará como a de arte contemporânea, que já esteve e está patente em Almada, Visão do Infinito, e, portanto, testemunhos de fé na Diocese de Setúbal. Ou seja, a primeira fase foi fazer o inventário, foi recuperar todo esse universo de objetos e tentar agora contar histórias com ele e mostrá-las também na perspectiva de uma educação religiosa, de um fortalecimento das comunidades, na medida em que a própria exposição de arte contemporânea teve imensos visitantes vindos das paróquias, e esperemos que depois a exposição de arte sacra mais histórica também o vai ter a partir de setembro, uma vez que ela vai ser inaugurada a partir de 15 de setembro. Dr. Fernando António, falámos destas possíveis visitas em tempos, em dias de férias. Falámos de lazer também. Visitar uma exposição deste género oferece momentos de lazer? Sem dúvida. E o momento fundamental é quando o visitante está a falar com o seu vizinho do lado e estão a comentar os dois uma peça, porque esse momento é um momento de enriquecimento cultural mútuo, em que a experiência de cada um está a ser envolvida, em que os pais podem falar com os filhos, em que os avós podem falar com os netos. Essa visita em grupo e, portanto, em família é fundamental, porque é através dessa comunicação com as obras que estamos a ver que se também reforçam os laços familiares e em que a experiência de uns pode passar para os outros e pode ser um momento, sem dúvida nenhuma, de lazer. Lazer não é só estar esticado numa praia, não é? O lazer é fazer outra coisa. Ora, todos nós temos profissões extremamente absorventes ao longo da vida e ao longo do ano. E, portanto, o momento das férias pode ser um momento para fazer outras coisas que são igualmente necessárias para a nossa existência. Uma descoberta para estes dias. Agradeço
agradeço ter estado aqui neste programa a apresentá-las, Dr. Fernando António. Muito obrigado. E boas férias também para estes dias. Também para si. Propostas que podem ter resposta em quem nos está a ver e ouvir neste momento e que podem ser uma opção para os últimos dias de férias. Tenham um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.